Bom dia, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez, nossa família em Cristo. Antes de começar a mensagem, eu gostaria de orar junto com vocês. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo imenso privilégio que temos de poder estarmos aqui reunidos em Teu nome, como um só corpo, como uma só carne. Nós te agradecemos, Pai, pelo imenso privilégio que é poder ouvir a Tua palavra e fazer com que essa palavra faça efeito em nossa vida. Nós possamos abrir os nossos corações, nossas mentes, para ouvir essa mensagem e praticá-la, Senhor. Que o Senhor nos encha com as Tuas virtudes, que nós possamos ser melhor do que éramos ontem. E em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Cristo, que nós te oramos e também te agradecemos. Amém. Irmãos, a leitura nosso irmão fez agora em Colossenses, capítulo 3. Queria pedir para vocês manter a Bíblia aberta nesse texto. É o texto que vamos trabalhar hoje. É um texto bem complexo e também muito profundo. O tema que foi passado para mim são as virtudes para 2023. E eu queria que essas virtudes que nós acabamos de ler, que vamos comentar hoje, se mantivessem além de 2023. Antes de começar, de fato, a gente ir para essas virtudes, o texto começa dizendo que nós somos povo escolhido de Deus. E às vezes, não são os melhores que são escolhidos, mas no nosso caso, às vezes, sempre os melhores são escolhidos, e os que não são tão bons não são escolhidos. Então, eu lembro quando eu era muito pequeno, tentava jogar bola com os mais velhos, eu nunca era escolhido. Porque eu sempre era o menor, sempre o que não sabia jogar tão bem. Então, eu nunca era escolhido. Mas ouvir de Deus que nós todos somos escolhidos por parte dele, independente de sermos bons ou maus, isso deve trazer para a gente um alívio muito grande. Então, esse texto tão profundo começa dizendo que nós somos um povo escolhido por Deus. E ele usa duas palavras aqui interessantes, santos e amados. Deus nos escolheu para essas duas coisas, para sermos santos e também para sermos amados por Ele. Essa palavra santo é muito complicada de se explicar. Para alguns, santo é não errar. Para outros, é errar, mas continuar tentando. Prefiro ficar com a segunda. Tentar ser santo é a gente errar o alvo, mas, mais uma vez, levantar e tentar acertar de novo. Jesus nos chama para isso, para sermos santos, sermos irrepreensíveis. Ainda que falhemos durante a caminhada, Ele nos chama para sermos santos. E também amados. Eu vou falar um pouco sobre o amor. Vocês podem ver que a palavra amar está bem grande ali na sua direita, na minha direita. Então, eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre essas virtudes que Paulo descreve aqui nesse texto e que são virtudes que precisam fazer parte da nossa vida. O texto começou usando uma palavra interessante, revestir-se. Então, versículos antes, Paulo está dizendo, você precisa arrancar essas vestes do velho homem. E agora Paulo está dizendo, revista-se, vista-se de novo. Mas agora não com aquelas roupas velhas do velho homem, da velha mulher, mas agora com roupas novas. E o que é que deve haver nessa roupa? O que é que deve haver nessa vestimenta? Paulo vai descrever aqui algumas dessas coisas. A primeira delas, a compaixão. A versão que o nosso irmão leu também dizia misericórdia. E essa palavra misericórdia significa sentir pelo outro, sentir no coração do outro. Nós precisamos ser misericordiosos. Não olhar como uma pessoa que condena, não olhar como um juiz, porque nós não somos. Misericórdia é eu não condenar o meu próximo.
Misericórdia é o sentir dentro do coração dele. Literalmente, lançar o coração na miséria do outro. E falando sobre misericórdia, falando sobre compaixão, não tem exemplo melhor que eu poderia dar aqui, a não ser o de Jesus Cristo. Vocês devem lembrar de uma mulher que cometeu adultério. No texto bíblico, ela iria ser apedrejada. Várias pessoas já estavam com a pedra na mão para lançar sobre aquela mulher, porque diante da lei, ela iria ser apedrejada. Jesus olha para ela e veste a compaixão, e veste a misericórdia. E aquela mulher é perdoada por Jesus. Aquela mulher é renovada por Jesus Cristo, porque ele tinha misericórdia. Porque ele sentiu o coração daquela mulher. Muitas vezes, e eu posso falar por mim mesmo, às vezes estou com a pedra na mão, pronta para ser lançada. E o que Jesus está ensinando para a gente hoje? Pense mais um pouco. Seja misericordioso. Largue essa pedra e dê um abraço. Jesus certamente não nos chamou para sermos juízes uns dos outros, mas para ser compassivos uns com os outros, misericordiosos. A segunda palavra que nós encontramos aqui é a bondade. Na Bíblia, um homem foi chamado de bom. E pasme, não foi Jesus, Barnabé. Barnabé foi chamado de bom. Barnabé era um homem bom. E eu fiquei me perguntando, por que Barnabé foi chamado de bom? Né? Teve tantas outras pessoas que fizeram bem, mas Barnabé tinha algo que me chamou a atenção, que era um pouco diferente dos outros. Barnabé ajudou Paulo, Barnabé ajudou João Marcos, Barnabé ajudou os pobres que estavam na Judéia levando ofertas, suprimentos. Barnabé dedicou a sua vida, usou seus recursos para ajudar o outro. Então, quando eu penso em bondade e vejo que Barnabé era uma pessoa boa, então bondade é ajudar o outro com os recursos que você tem. Ah, mas eu não tenho muito. Se você está ajudando, você está sendo bondoso. Barnabé, com os recursos que ele tinha, ele conseguia ajudar o próximo. Então, quando você investe a sua vida para levantar o outro, você está sendo bondoso. Pode ser que um dia nós precisemos de alguém bondoso do nosso lado para nos levantar. E já imaginou se não existe ninguém bondoso no mundo? Nunca iremos nos levantar. Apesar de Jesus ser bom, ele precisa de cristãos aqui na terra que sejam bons também. Porque quando um cai, o outro levanta. Então, eu lembro quando Pedro estava com sua rede furada, não pegava peixe nenhum, não conseguia dinheiro, não conseguia sustentar a própria família. Jesus olha para ele e investe na vida dele. Jesus olha para Pedro e diz: vem pescar homem comigo. Jesus investe na vida de Pedro. Jesus dedica os recursos que ele tinha a Pedro. Jesus investe na sua vida. Jesus investe os recursos que ele tem por você, para você. E agora nos resta também sermos bondosos uns com os outros. Assim como Jesus foi conosco, que não merecíamos coisa alguma, e ainda assim ele foi bondoso, nós precisamos ser bondosos uns com os outros. Investir o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro, se for necessário, pelo outro. A terceira virtude que nós encontramos nesse texto é a humildade. Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem ser famosas, onde as pessoas querem fama, querem poder, querem dinheiro. Isso é o que importa. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós não somos como o mundo. Jesus nos chama para sermos diferentes do mundo. E uma coisa certa de que o mundo está precisando é de humildade.
Humildade para considerar o outro superior a nós mesmos. Humildade era algo que Jesus colocou em sua própria vida, quando ele não considerou ser o que ele era, que era Deus, coisa alguma, e se entregou até a morte, e morte de cruz, uma morte vergonhosa. Jesus foi muito humilde, e nós precisamos ser também. Próxima virtude é a mansidão. E muita gente acha que ser manso é ser fraco, é ser mole. E certamente não é isso, porque Jesus Cristo era manso. Mas em nenhum momento Jesus Cristo foi fraco. Em nenhum momento Jesus Cristo desistiu do plano que Deus tinha para a sua vida. Mansidão é como um cavalo que é forte, que tem seus músculos, que tem a sua força, mas que ainda assim tem essa força baixo um domínio. Quando nós somos mansos, nós reconhecemos que podemos revidar, que às vezes alguém faz algo para a gente ou fala algo para a gente, nós podemos revidar e ainda assim nos controlamos. Temos domínio próprio, temos autocontrole. É dessa mansidão que Jesus Cristo quer nos falar hoje. E se a gente olhar para o exemplo dele, ele podia ter chamado um exército de anjos, ele podia ter derrotado o Império Romano com uma só palavra, mas ele tinha o seu poder debaixo do seu domínio próprio, debaixo do seu autocontrole. Jesus Cristo era manso, era poderoso, mas sabia usar o seu poder na hora certa, no tempo certo. E por fim, a última virtude é a paciência que nós encontramos nesse texto. Na versão que o nosso irmão leu, longanimidade. Até a palavra é longa. Essa palavra longanimidade literalmente é algo longo, é algo que é esticado, algo que é puxado e se delonga. E eu fiquei imaginando Afonso Pena, que parece que não tem fim para mim. Eu saio do aeroporto e continuo andando e ela não tem fim. Então imagine algo longo, algo que demora. Isso é a paciência que esse texto está tratando. Um ânimo longo. Nós precisamos disso. E eu confesso que diante de todas essas virtudes, eu preciso melhorar em todas. Eu preciso melhorar em todas. Certamente você deve ter algumas delas, ou também todas, a serem revestidas em 2023. Longanimidade é lidar com pessoas difíceis sem perder o controle. É lidar com situações complicadas com controle. E certamente Jesus passou por isso. Jesus passou por pessoas muito difíceis e nunca perdeu o controle das coisas. Jesus é o nosso exemplo virtuoso. E agora, no fim do texto diz, no verso 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quero chamar a sua atenção para 3 verbos que nós acabamos de ler. O primeiro, suportar. Muitas pessoas entendem suportar como, eu tenho que suportar aquela pessoa insuportável, aquela pessoa chata. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que esse púlpito só está de pé porque embaixo dele tem um suporte. Tem algo que está segurando ele, que está levantando ele. Senão tudo isso aqui cairia. O suporte que Paulo está tratando aqui é que nós devemos dar auxílio um ao outro. Às vezes dar um ombro para o outro chorar. Esse é o suporte que nós precisamos ter revestido em nossa vida. Perdoar é o segundo verbo. Confesso que um dos mais difíceis, porque o perdão vem quando acontece a queixa, né? O texto até usou a palavra queixa. Se não tem queixa, não tem para que perdoar. Mas sempre haverá queixa. A pergunta não é se vai haver queixa, é quando vai haver queixa. Porque em nossa vida nós sempre nos queixamos. Nos queixamos da casa que moramos, da comida que comemos, da roupa que vestimos e de várias outras coisas. Então, quando alguém se queixar de você,
perdoe. Até quando devemos perdoar? Essa foi a pergunta de Pedro para Jesus. Até quando, Jesus, eu tenho que perdoar as pessoas difíceis? Jesus diz, sempre. Sempre, porque eu lhe perdoei. Jesus me perdoou e perdoou você. Então não temos desculpa para dizer, essa pessoa aqui, essa eu nunca vou perdoar. Essa eu não perdoo. Jesus está dizendo, eu perdoei você. E o perdão que eu precisei liberar a você foi muito maior do que esse perdão que você está negando ao seu irmão. Nós precisamos ser pessoas que perdoam. E por fim ele diz, acima de tudo, verso 14, acima de todas essas virtudes que nós já comentamos, ele vai colocar uma em destaque. E eu também tomei a liberdade de colocá-la em destaque no centro. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. O amor é o elo perfeito. Em outras versões, o vínculo perfeito. Quem entende um pouco de costura sabe o que é o vinco da roupa. É algo que une duas partes. O elo ou uma corrente, por exemplo, ela une duas partes. O amor é o que une todas essas virtudes. Sem amor, não seremos misericordiosos, não seremos humildes, não seremos pacientes. Sem amor, não existe outra virtude. Então, irmãos, verso 14 para mim e também para vocês é o que devemos guardar no dia de hoje. O amor é o elo perfeito que une todas as virtudes. Que a gente comece pelo amor e através dele vamos buscar a misericórdia, vamos buscar a humildade, a paciência, a longanimidade e todas as outras virtudes. Mas sem o amor, não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Tudo que nós façamos, seja para agradar ao nosso Pai, como diz o verso 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, ame. Se você vai falar algo para alguém, fale com amor. Se você vai fazer algo por alguém, faça com amor. Porque o amor une todas as coisas. E por fim ele diz, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. A gratidão é a marca do cristão. Em tudo o que façamos com amor, façamos com gratidão em nosso coração. Essa é a marca de um cristão verdadeiro, a gratidão. E não tem amor maior do que o que celebramos hoje, o amor de Jesus pela minha e pela sua vida. O amor de Jesus que ultrapassou todas as barreiras. O amor de Jesus que ultrapassou todos os séculos, todos os anos e alcançou o nosso coração. Que Jesus Cristo possa ser o centro da nossa vida, o centro do nosso 2023, 2024 e o centro das nossas virtudes. Gostaria de encerrar com uma oração, depois eu tenho um aviso. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo imenso privilégio que é poder olhar para a Tua palavra, ouvi-la e poder, Pai, ter a oportunidade diariamente de colocá-la em prática. Que o Senhor nos encha, Pai, com essas virtudes e principalmente do amor. O Senhor é o amor personificado. E o Senhor enviou Jesus Cristo para nos amar. E o Senhor nos amou primeiro. Portanto, Pai, temos o dever de amar uns aos outros, de amar o nosso próximo e também amar a nós mesmos. E em nome de Jesus Cristo, nosso amor perfeito, o nosso elo que nos une, que nós te oramos, também te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Irmãos, eu queria somente lembrá-los que hoje é o nosso último domingo com a nossa irmã Tawane. Ela está se despedindo de nós, não para sempre, mas durante esse ano. Ela, como vocês sabem, ela participou do programa AME lá em João Pessoa. Ela se preparou o ano de 2022 lá na igreja de João Pessoa. E ela foi enviada para o interior de São Paulo. É Salto de Pirapora. Nossa, que nome difícil. Salto de Pirapora.
e ela vai com mais outras meninas do AME fazer esse trabalho missionário naquela cidade que tem uma igreja. Então, peço que você, quando termine o culto, dê um abraço forte em Tawane, dê um até logo, deseje boas coisas para ela.